Bom dia! Muito bom dia, gente, tudo certo? Segunda-feira, mais uma semaninha nascendo e começando hoje, que a gente faça ela ser incrível e extraordinária. Estamos fazendo a leitura do livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené. Aquela diquinha de sempre, né? Celular longe, tira da mão pra não clicar a notificação. Até rimou. E a gente parou na sexta-feira, na página 61, onde a gente vai iniciar o subtítulo Coragem para abraçar a nossa humanidade. Vamos lá? Então, bora! Com tantos sistemas de poder embotados removendo certos grupos de âmbito de que consideramos humanos, grande parte de nosso trabalho atual tem mais a ver com uma reumanização. E ela começa do mesmo jeito que a desumanização, com palavras e imagens. Hoje nos aproximamos cada vez mais de um mundo onde o discurso político e ideológico se tornou um exercício de desumanização. E as redes sociais servem como as principais plataformas do nosso comportamento desumanizador. No Twitter e no Facebook, podemos num instante empurrar as pessoas com as quais discordamos para o perigoso território da exclusão moral, quase sem nenhuma responsabilização e por vezes no completo anonimato. Eu acredito no seguinte: 1. Se você se ofende ou fica triste ao ouvir Hillary Clinton ou Maxine Waters sendo chamadas de vacas, vadias ou pior, deveria ficar igualmente ofendido e triste ao ouvir essas mesmas palavras sendo usadas contra Ivanka Trump, Kellyanne Conway e Theresa May. Se você se sentiu menosprezado quando Hillary Clinton chamou os partidários de Trump de bando de deploráveis, deveria ter se importado também quando Eric Trump confirmou que os democratas não são nem pessoas. Quando o presidente dos Estados Unidos chama mulheres de cachorros ou sugere pegá-las pela vagina, devemos sentir um arrepio subir pela espinha e as veias latejando de repulsa. Quando chamam o presidente dos Estados Unidos de porco, temos que rejeitar esse linguajar, não importa qual seja a nossa visão política, e exigir uma fala que não subhumana de ninguém. Quando ouvimos pessoas sendo chamadas de animais ou de alienígenas, devemos nos perguntar na mesma hora: então estão tentando reduzir a humanidade delas para poder ferir sem culpa ou tirar delas os direitos humanos mais básicos? Se você se ofende com um meme de Trump photoshopado como Hitler, não deveria ter um Obama photoshopado de Coringa no seu feed do Facebook. Aquele limite existe. Está marcado pela dignidade. A gente furiosa e assustada da direita e da esquerda, o que está cruzando vezes sem precedentes diariamente. Não devemos nunca tolerar a desumanização, o principal instrumento de violência utilizados em todos os genocídios registrados ao longo da história. Quando nos dedicamos a desumanizar a retórica ou a promover imagens desumanizadoras, diminuímos a nossa própria humanidade. Reduzir muçulmanos a terroristas, mexicanos a ilegais ou policiais a porcos não revela absolutamente nada sobre aqueles que atacamos, mas revela horrores sobre quem somos e com quanta integridade estamos agindo. Desumanizar e responsabilizar o outro são atitudes mutuamente excludentes. A humilhação e a desumanização não são ferramentas de responsabilização ou de justiça social. São extravasões emocionais, na melhor das hipóteses, e, na pior delas, autoindulgência emocional. E se a nossa fé nos pede para buscar a face de Deus em todos que encontramos, isso deveria incluir os políticos, a mídia e os estranhos do Twitter, dos quais discordamos mais fervorosamente. Quando profanamos a divindade deles, profanamos a nossa própria e traímos a nossa fé. O desafio de viver seguindo padrões mais elevados
requer zelo e atenção constantes. Estamos tão saturados por essas palavras e imagens que por pouco ainda não normalizamos as exceções morais. Além do zelo e atenção, precisamos de coragem. A desumanização funciona porque aqueles que se erguem contra o que costumam ser sofisticadas campanhas usando a figura do inimigo, ou aqueles que lutam para que continuem todos moralmente incluídos e garantindo nossos direitos humanos básicos, muitas vezes enfrentam severas represálias. Um exemplo importante é o debate em torno dos movimentos Black Lives Matter, Blue Lives Matter e All Lives Matter. Você é capaz de acreditar que as vidas das pessoas negras importam e ainda se preocupar de verdade com o bem-estar dos policiais? Claro que sim. Você é capaz de se importar com o bem-estar dos policiais e ao mesmo tempo temer o abuso do poder e o racismo sistêmico na aplicação da lei e no sistema da justiça criminal? Sim. Eu tenho parentes que são policiais e me preocupo profundamente com a segurança e o bem-estar deles. Quase todo o meu trabalho pro bono é feito com os militares e servidores públicos como a polícia. Eu me importo. E, quando nos importamos, todos deveríamos querer sistemas que no mínimo reflitam a honra e a dignidade das pessoas que neles atuam. Mas então, se é o caso de nos preocuparmos com os cidadãos e com a polícia, será que o grito de guerra não deveria ser apenas o de que toda vida importa? Não, porque a humanidade não foi privada de todas as vidas tal como foi privada da vida dos cidadãos negros. Para que a escravidão funcionasse, para podermos comprar, vender, surrar e trocar pessoas feito animais, os americanos tiveram que desumanizar os escravizados por completo. E, quer tenhamos participado diretamente disso, ou apenas existindo numa cultura que, em determinada época, normalizou tal comportamento, isso nos moldou. Não temos como corrigir um grau de desumanização desses em 1 ou 2 gerações. Creio que o Black Lives Matter seja um movimento de reumanização dos cidadãos negros. Todas as vidas importam, mas nem todas precisam de um resgate em prol da inclusão moral. Nem todos foram submetidos a um processo psicológico de demonização ou foram reduzidos a menos que humanos, que servisse para justificar a prática desumana da escravidão. Existem tensão e vulnerabilidade ao apoiar tanto a polícia quanto os ativistas? Nossa, e como! É a natureza selvagem, mas a maioria das críticas vem de gente com a intenção de forçar essas falsas dicotomias e de nos repreender por não odiarmos as pessoas certas. E definitivamente, mais complexo assumir uma postura moderada, mas também algo crucial para o verdadeiro pertencimento. Outro exemplo de como aguentar a tensão apoiando um sistema que amamos, sem livrá-lo da responsabilização, vem de um dos participantes da pesquisa, um ex-atleta de Penn State. Ele assumiu uma postura firme em defesa dos sobreviventes do abuso sexual infantil, que sofreram com o silêncio do programa universitário de futebol americano e com a proteção de Joey Paterno e Jerry Standiski. Nosso participante comentou que mal acreditava no ódio de alguns dos seus amigos, gente que ele conhecia havia 30 anos. Ele disse: "Quando você ama um lugar como nós amamos o Penn, você luta para deixá-lo melhor, para admitir nossos problemas e resolvê-los. Você não finge que está tudo bem. Isso não é lealdade ou amor. Isso é só medo." Quando a cultura de qualquer instituição dita que proteger a reputação de um sistema e de seus líderes é mais importante do que a dignidade humana básica dos indivíduos que servem aquele sistema ou que são servidos por ele, tenha a certeza de que a vergonha ali é sistêmica. O dinheiro está acima da ética e a responsabilização está praticamente morta. Isso vale para corporações, ONGs, universidades, governos, comunidades religiosas, escolas, famílias e programas esportivos. Se você pensar em qualquer grande escândalo do passado recheado de encobrimentos,
vai identificar esse mesmo padrão. E tais encobrimentos quase sempre se separam e se resolvem na natureza selvagem, quando uma pessoa sai do seu bunker e expõe a sua verdade. Pensando nessa passagem de nos encaixarmos até adentrar a natureza selvagem do verdadeiro pertencimento, estaremos bem servidos ao entender e reconhecer os limites de respeitar a segurança física de todos e não participar de experiências ou comunidades que usem linguagem ou comportamentos desumanizadores. Acredito que segurança emocional não seja a expressão certa para isso. Não tem a ver com sentimentos feridos, mas com o princípio básico do perigo físico e da violência. Bom dia, Dani. Transformação de conflitos. Além da coragem de ser vulnerável e da disposição para praticar nossas habilidades Brevin, aproximar-se significa que precisamos de ferramentas para lidar com um conflito. Pedi uma ajuda à minha amiga e colega de profissão, a doutora Michelle Buck. Buck é professora clínica de liderança na Faculdade Kellogg de Administração da Universidade de Northwestern, onde atuou como a primeira diretora de iniciativas de liderança. Ela passou os últimos 20 anos ensinando a transformação de conflitos. Sua abordagem tem o potencial de mudar a forma como nos comportamos nessas situações. A seguir está a minha entrevista com ela. Deixei nesse formato por querer que você leia as suas palavras exatas. São bem poderosas. Quando sinto que já estou sem cabeça para continuar, minha atitude às vezes é de concordar em discordar e encerrar a questão. O que você acha dessa abordagem? As pessoas costumam se calar ou concordar em discordar, sem explorar mais a fundo a verdadeira natureza do desacordo, para proteger um relacionamento e conservar aquela conexão. Mas, quando evitamos certos debates e nunca entendemos direito como o outro se sente em relação a todas as questões envolvidas, podemos fazer suposições que não só perpetuam, como também aprofundam os mal-entendidos, com potencial para gerar ressentimento. Esses resultados são por vezes piores para o relacionamento do que simplesmente encarar a tal discussão. O segredo é aprender a atravessar confrontos ou diferenças de opinião, de modo a ampliar o entendimento mútuo, mesmo que no fim as duas pessoas não cheguem a um consenso. Imagine que, depois de uma conversa crucial, duas pessoas poderiam de fato ter entendimentos mútuos maiores, um respeito mútuo maior e uma conexão melhor, mesmo discordando inteiramente entre si. É bem diferente de evitar uma conversa e não conhecer o outro lado da moeda. Esse é um ponto que eu falo bastante até em terapia, né? A pessoa traz a situação, mas fulano, mas ciclano, mas beltrano, e ele e ela, e a... Aí eu pergunto, tá, e quando foi que vocês conversaram sobre isso de forma franca? Ah, não, eu não sei como falar sobre isso, eu não sei como colocar isso. E aí eu trago o ponto de que conversas duras, às vezes difíceis, são necessárias para relacionamentos leves. Relacionamentos de todo tipo, conjugal, trabalho, amigos, enfim. Agora, se eu opto por só ter conversas leves, no meio de um relacionamento de convívio, de tomada de decisão, de escolhas, de alinhamentos, onde a gente precisa de sentar e resolver alguns pontos, e eu escolho não fazer isso, porque aí fica mais leve quando não tem esse tipo de assunto e conversa, eu preciso saber que eu vou passar por situações desafiadoras. Eu vou passar por momentos difíceis, porque eu evito conversas difíceis. Então, a gente precisa sempre ter clareza disso, que em relacionamentos duradouros, longos, relacionamentos de trabalho, relacionamentos conjugais, relacionamentos de família, qualquer tipo de relacionamento entre pessoas exige conversas. Enquanto a gente tenta sempre manter a fuga pelos confrontos, a fuga pelas questões de discordância, a gente também está fugindo de ter um relacionamento fluido.
a gente acaba fugindo também de ter uma construção. E às vezes acaba perdendo um relacionamento por conta dessa falta de comunicação. Mais uma vez, ouve-se, né? Entende esse relacionamento, não só relacionamento conjugal. Todo tipo de relacionamento que você tem com outras pessoas. Amizades se perdem por falta de comunicação. Relacionamentos de trabalho são muito mais dificultados muitas vezes por conta de falta de comunicação. Relacionamentos conjugais dão errado muitas vezes por falta de comunicação. Relacionamentos familiares, pessoas que se afastam muitas vezes por falta de comunicação. Comunicar não significa convencer o outro ou ser convencido por ele e chegar na mesma opinião, mas sim expressar como eu me sinto, o que eu penso, como eu vejo, para que a outra pessoa saiba disso também, né? Muitas vezes a pessoa diz assim, fulano fez tal coisa e ele sabe que eu não gosto. Se ele sabe mesmo que você não gosta, você falou com todas as palavras, eu não gosto disso, isso me faz sentir mal, isso me deixa triste. Ai, não, mas tem que saber, imagina, já me conhece há tanto tempo. Se você não falou, a pessoa não pode ter a certeza. Eu brinquei essa semana que passou com uma mentorada que faz um tempinho já que acabou em todas as lojas do mundo as bolas de cristal. Eu não sei se vocês já perceberam, né? E aí o que acontece quando acabam as bolas de cristal para venda? As pessoas não podem adivinhar o que a gente sente, pensa, e aí a gente precisa falar. Infelizmente, não tem mais como as pessoas adivinharem através da bola de cristal. E aí sim, se você falou, você faz isso e isso me magoa, isso me deixa triste, isso me faz mal. Essa sua atitude é necessária para você ou você acredita que pode sim parar de fazer isso quanto a mim, comigo? Se a pessoa, sabendo disso, repetir, aí você tem uma escolha a fazer. A pessoa já sabe que te machuca e ela repetiu. Será que é um comportamento que ela não vai conseguir moldar? E aí eu faço uma escolha. Ou eu fico, ou eu saio. Porque a gente não pode querer ficar mudando o outro. A gente não pode querer moldar o outro às nossas necessidades. Mas quando eu deixo claro que me magoa e me machuca, se aquela pessoa necessita daquele comportamento e faz parte da essência dela, aí somos nós quem fazemos as escolhas em ficar ou não diante daquilo. Mas eu não posso exigir da pessoa um comportamento comigo se ela não sabe, se eu não falei, se eu não expressei. Gosto, não gosto, machuca, faz mal, me faz bem, me deixa feliz. A pessoa precisa saber. Continuamos na página 66. Então, se decidirmos ser corajosos e continuarmos a conversa, como fazemos para abraçar a vulnerabilidade e manter a civilidade? Um dos principais conselhos que dou aos meus executivos e alunos de graduação é abordar explicitamente as intenções implícitas, sobre o que é a discussão e do que ela realmente se trata. Pode parecer simples, mas costuma ser mais difícil do que falar. A intenção serve de base para explicar por que um assunto importa tanto para alguém. Precisamos entender o que mais importa para nós e descobrir por que esse assunto também é tão importante para outra pessoa. Por exemplo, 2 membros de uma família podem discordar amargamente sobre o planejamento de um evento familiar. Um ou ambos talvez tenham uma intenção implícita de criar mais chances de integrar a família, o que já soaria bem diferente das questões do tal desacordo. Expor a nossa intenção não significa que passaremos a ter as mesmas preferências ou opiniões, mas isso geralmente ajuda a enfrentar debates difíceis e a conservar ou criar uma conexão, entendendo mais de perto os motivos e interesses um dos outros. E é justamente isso que eu trago, né? Eu vou conversar, eu vou expressar os meus pensamentos, o que me magoa, o que me faz bem e mal, com a intenção de que esse relacionamento seja construtivo, que a gente possa aprender um com o outro e que ele se mantenha e seja leve. Por isso eu preciso falar. Essa é a intenção. Uma das minhas piores defesas quando me vejo ansiosa ou com medo no meio de um confronto é colocar a pessoa contra a parede. Eu entro no modo advogada vilã e interrogo as pessoas em vez de ouvir. Semana passada você disse uma coisa, agora está dizendo outra. Você mentiu antes ou agora?
É horrível e sempre acaba mal. Mas é assim que eu consigo estar com a razão. Qual é a solução? Essa é uma estratégia bem comum. Mas se quiser transformar um desacordo numa oportunidade de conexão, você precisa separar passado, presente e futuro. Quando as desavenças giram em torno do que aconteceu no passado, é fácil cair na interminável ladainha do mas você disse que, ou o que eu disse foi que, ficar no que aconteceu ou deixou de acontecer, focar no que aconteceu ou deixou de acontecer no passado, ou nas circunstâncias que levaram a tal atual situação, costuma aumentar a tensão e reduzir a conexão. Um primeiro passo crucial é mudar o foco para em que pé estamos agora? E o ponto de virada mais importante chega quando focamos no futuro. Qual a nossa meta para o futuro? Onde queremos que nosso relacionamento esteja mais adiante? E o que precisamos fazer, ainda que discordemos, para criar esse futuro? O que queremos para a nossa família no futuro? Ou para a nossa equipe, nossa comunidade religiosa ou nossa indústria? Essa mudança de foco não significa necessariamente que concordemos em tudo, mas pode ajudar a identificar um acordo quanto a um futuro compartilhado que desejamos criar juntos. Gostei de você ter usado a expressão transformação de conflitos e não resolução. Parece ter mais a ver com conexão para mim do que alguma forma. Qual a diferença? No meu trabalho, sempre escolho focar na transformação de conflitos, em vez da clássica expressão resolução de conflitos. Para mim, resolução sugere voltar a um estado anterior das coisas e traz uma conotação de que pode haver um ganhador ou um perdedor. Mas essa discordância vai se resolver? A solução de que vai ser escolhida como a melhor? Já eu prefiro focar na transformação de conflitos, sugerindo que, se avançarmos de forma criativa pelo cenário convencional de diferenças e discordâncias, vamos ter a chance de criar algo novo. No mínimo, a gente aprende mais sobre o outro do que sabia antes. Idealmente, podemos achar novas possibilidades que ainda nem tínhamos considerado. Transformação de conflitos tem a ver com criar uma compreensão mais profunda. Isso requer uma tomada de perspectiva. Como resultado, possibilita uma conexão maior, havendo ou não concordância. Última pergunta. Eu passo boa parte do tempo pensando na minha réplica enquanto a pessoa ainda está falando. Quero sempre ter uma resposta na ponta da língua para rebater, mas odeio quando fazem isso comigo. É nítido quando alguém não está prestando atenção. Isso é péssimo. Como desacelerar as coisas no calor de um conflito? Um dos passos mais essenciais nessa comunicação transformadora, e talvez o mais corajoso, não é apenas ter a mente aberta, mas ouvir com desejo de aprender mais sobre a perspectiva do outro. Acredito, e digo isso aos meus alunos, que uma das coisas mais corajosas a se dizer numa conversa desconfortável é: fale mais sobre isso. Exatamente quando queremos nos afastar e mudar de assunto, ou simplesmente encerrar a conversa, ou rebater, como você disse, também temos a chance de perguntar o que mais precisamos saber para entender por completo a perspectiva do outro. Me ajuda a entender por que isso importa tanto para você, ou me ajude a entender por que você discorda de tal ideia. E então, nós temos que ouvir. Ouvir de verdade. Ouvir para entender, não para concordar ou discordar. Precisamos ouvir para entender assim como desejamos ser entendidos. Coragem e poder a partir da dor. Uma entrevista com Viola Davis. Quero terminar esse capítulo com uma entrevista que fiz com Viola Davis. Você talvez conheça a Viola por seus papéis em Histórias Cruzadas, How to Get Away with Murder, Como Defender um Assassino e Um Limite Entre Nós, pelo qual ganhou um Oscar de melhor atriz coadjuvante. Ela é a primeira atriz negra a conquistar a tríplice coroa de atuação, o Emmy, o Tony e o Oscar, em 2017. Em 2017,
Em 2017, ela foi listada pela revista Time como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. A história de Viola exemplifica o poder de coragem diante da dor, da vulnerabilidade diante do medo e como viver e amar mais de perto levam ao verdadeiro pertencimento. Quando pedi que me contasse sobre o início da sua jornada rumo ao verdadeiro pertencimento, ela me disse: passei os primeiros 3/4 da minha vida me sentindo como uma peça quadrada em cima de um buraco redondo. Eu fisicamente não me encaixava. Morava numa região irlandesa caótica. Desculpa. Morava numa região irlandesa católica de Rhode Island, de meninas brancas com longos cabelos loiros. Eu era uma garota de cabelo negro e pele escura que falava diferente. Não era bonita. Carreguei o trauma de crescer na extrema pobreza, como filha de um alcoólatra violento. Fiz xixi na cama até os 12 ou 13 anos de idade. Eu cheirava mal. Os professores reclamavam do cheiro e me mandavam para a enfermaria. Eu era inadequada. Esse foi o meu começo. Minha linguagem de pertencimento era da sobrevivência. Dá para tomar um banho quente? Temos comida hoje? Será que meu pai vai matar minha mãe? Vamos achar ratos em casa? Eu não tinha ferramentas. Carreguei esse trauma, medo, ansiedade e a incapacidade de falar por mim mesma até a fase adulta. Tudo isso estava profundamente enraizado na vergonha. Gastava toda a minha energia escondendo e mantendo em segredo a brutalidade da minha vida. Eu carreguei essa disfunção até a fase adulta. Pedi então que me contasse sobre os seus primeiros passos que deu a rumo à natureza selvagem. E ela disse: eu sabia que tinha medo de enfrentamentos, mas foi só quando comecei a terapia que percebi por que a ansiedade quase impedia que eu me expressasse. Passei por uma experiência na qual eu devia ter confrontado alguém que estava fazendo algo horrível comigo. O que percebi foi que naquele momento voltei a ser aquela menina de 14 anos de idade. Estava segurando a minha irmãzinha e meu pai furava minha mãe no pescoço com um lápis. Eu gritei: para com isso, me dá esse lápis. E foi o que ele fez. Meu pai parou e me entregou o lápis. Eu era uma criança que se viu forçada a confrontar um adulto. Tive que assumir a posição de poder antes do que eu deveria e antes de estar pronta. E paguei por isso com medo. Viola fez a transição de temer a natureza selvagem para enfrentá-la e então se tornar a natureza selvagem. Eu quis saber como isso veio a acontecer. Aos 38 anos, as coisas mudaram. Não pulei da cama certa manhã e tudo ficou perfeito. Eu sempre soube que era uma mulher forte, mas queria aquela alegria do fast food. Alegria fácil e rápida. Mais mecanismos e truques. Também podia descambar de volta para o não o bastante. Não bonita o bastante, não magra o bastante, não boa o bastante. Um dia meu terapeuta me fez uma pergunta crucial. E se nada mudasse? Sua aparência, seu peso, sua carreira? Você ficaria bem? Pela primeira vez pensei, sabe de uma coisa? Eu ficaria assim. Ficaria mesmo. Foi aí que percebi que o passado não ia me definir. Também me casei com um homem incrível que realmente me enxergava. Ele foi o meu presente para trabalhar com tanto afinco em mim mesma. Ele foi gentil e, enfim, vulnerável a me abrir. E enfim, fui vulnerável a me abrir com ele. Perguntei a Viola: quando alguém pertence a si mesmo, sempre haverá críticas. Qual a sua experiência com isso? E ela respondeu: a indústria do entretenimento pode ser brutal. A crítica pode simplesmente dizer: não é atraente o bastante, velha demais, pele escura demais, não é magra o bastante. Dizem pra gente criar uma couraça para essas coisas não afetarem. O que ninguém diz é que essa couraça também impede tudo de sair. Amor, intimidade, vulnerabilidade. Não é isso que eu quero. A couraça não funciona mais. Quero ser transparente, translúcida. Para isso dar certo, não vou pegar para minhas falhas e críticas alheias. Não vou incluir o que você diz sobre mim na minha bagagem. Não sei se existe um exemplo mais comovente de alguém que conseguiu reconhecer a dor, tomar as rédeas da própria trajetória e escrever um novo fim
que inclui transformar essa dor em compaixão pelos outros. Segurei a mão do meu pai quando ele morreu, contou ela. Ele morreu de câncer no pâncreas. Nós tínhamos curado o nosso relacionamento e nos amávamos muito. Quando minha irmã e eu sentamos com ele, descobrimos que ele passou a vida toda odiando o próprio emprego. Por décadas ele cuidou de cavalos em pistas de corrida. Nós nunca soubemos que ele não gostava. Nosso pai só estudou até o 2º ano do ensino fundamental e trabalhou também como zelador. Nós nunca soubemos que ele se sentia assim. Foi devastador pra gente pensar na dor que ele aguentou a vida toda. Existe essa ideia velada de que as únicas histórias dignas de serem contadas são as que aparecem nos livros de história. Isso não é verdade. Toda história importa. A história do meu pai importa. Somos todos dignos de contar as nossas histórias e também de que as ouçam. Todos precisamos ser vistos e honrados do mesmo jeito que todos precisam respirar. Davis é a natureza selvagem. Perguntei se o verdadeiro pertencimento se transformou numa prática para ela e sua resposta, sim. Hoje eu sigo algumas regras simples na vida. 1. Estou fazendo o melhor que posso. 2. Vou permitir que me vejam. 3. Aplico o conselho que um coach de atuação me deu para todos os aspectos da vida. Vá além. Não tenha medo. Ponha tudo para fora. Não deixe nada no chão. E 4. Não serei um mistério para minha família. Ela vai me conhecer e eu vou dividir minhas histórias com ela. As histórias de fracasso, vergonha e realização. Ela vai saber que não está sozinha nessa natureza selvagem. E quem é que eu sou? Essa é minha origem. Essa é minha bagunça. Isso é o que significa pertencer a mim mesma. E hoje encerramos o capítulo 4. Amanhã iniciaremos já o capítulo 5. Paramos hoje na página 73. Muito bem, gente linda! Um ótimo dia, uma extraordinária semana. Obrigada pela companhia de vocês aqui. Também para quem vai assistir depois gravada a live. Quem quiser outras leituras também, tenho lá no meu feed as leituras dos encontros, das gravações dos outros livros também. Certo, gente? Um ótimo dia e a gente se encontra amanhã aqui, 7h30, para continuarmos essa viagem incrível. Beijão e até amanhã!